Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Estamos aqui de novo para mais uma aula. Só que dessa vez a aula não é para as crianças e sim para os papais, tá? Nós resolvemos hoje, na verdade eu resolvi hoje, fazer uma aula diferente para tentar ajudar você, mamãe, você, papai, que tá aí, infelizmente ficou desempregado, né? Devido à pandemia. E assim, eu vou tentar ajudar vocês a apresentando uma maneira simples e prática para a gente poder gerar aí uma rendinha, um bico, na verdade, ao mesmo tempo é um hobby, né? Uma maneira divertida para passar o tempo, para fazer com que a mamãe e o papai também abandonem um pouco o celular, né? Nessa geração de agora que nós estamos aí, aonde os pais realmente, né, vivem mais conectados do que tudo, os filhos também, infelizmente. Então, assim, é uma forma de que nós possamos fazer ao mesmo tempo que fazemos que aprendemos uma nova maneira de tentar fazer uma renda extra para nossa casa, nós também aproveitamos para fazer uma higiene mental, despoluir a nossa mente um pouco com relação à parte de redes sociais, tá? E a minha proposta para vocês, então, é uma proposta simples, não é uma proposta muito cara, tá? Que é no caso bordado em tela. Para fazer o bordado em tela, nós vamos usar a agulha de bordar. Eu vou trazer mais perto aqui da câmera, vocês podem ver que é uma agulha mais grossa, ok? Uma agulha de bordar, lã na cor que vocês quiserem. Aqui eu tenho uma amarela e uma vermelha, ok? Então, e na nossa atividade aqui, ela seria talvez a parte mais cara, que é a tela. Essa aqui é a tela para bordado. Eu vou abrir, tá? Essa tela, ela é comprada em loja de aviamento, tá? Ela é vendida por metro. Não sei se a câmera vai conseguir focar, porque os furos são bem, como vocês podem observar, os furos são de tamanho médio. Tem telas com furos menores, ok? E aqui no caso nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar com ela vamos ajeitar aqui. Eu gosto de fazer tudo ao vivo mesmo, para que vocês vejam as dificuldades que a gente passa, tudo, né? Para preparar a aula, para apresentar, para que vocês vejam que não é, ser professor também não é muito fácil. Essa tela, ela requer alguns cuidados. Já vou adiantar para vocês, principalmente nas beiradas, aonde foi cortado. Por quê? A junta da tela, como vocês podem observar, aonde junta os quadriculados, ela é muito fina, certo? E ela arrebenta com muita facilidade. Então, quando você for puxar a lã, que eu já vou mostrar como que nós vamos proceder, tá? Nós vamos tomar certos cuidados. Aqui eu estou usando uma tela de 1 metro, de meio metro. No caso, ela é vendida o rolo com 2 metros, tá? São 2 metros de comprimento, né? São 2 metros de largura, e aí você vai comprando por metro da tela. No caso, o comprimento que você quer, tá? Eu estou aqui com uma tela de meio metro. Eu pedi meio metro de tela.
Eu paguei nesse meio metro de tela R$16. Então aí no caso vocês, de acordo com o que vocês vão fazer, vocês podem estar calculando, né? No caso, um tapete de 1 metro por 2, você vai pagar R$32 a tela, mais a lã que você vai necessitar para poder fazer o bordado, né? Então eu vou pegar aqui um pedaço da lã. Deixa eu ver aqui do vermelho, que ele aparece mais. Apesar que o amarelo também tá bom. Aqui. Vamos achar aqui. Essa parte é a parte mais complicada do trabalho. Por quê? Depois que você vai ver que assim, o bordar em si é bem simples. Nós temos que tomar, claro, alguns cuidados que eu vou explicar para vocês mais para frente, tá? Então, vou pegar um pedaço maior aqui para que vocês vejam como vai ficar, ok? E aí nós vamos depois bolando. Eu esqueci de pegar a tesoura, né? Então aqui a gente vai fazer no dente mesmo. No caso, é legal que vocês tenham uma tesoura para poder estar cortando. Eu peguei um pedaço médio aqui, eu não vou fazer muitas carreiras, né? Porque aqui é uma demonstração do trabalho. Então você vai passar, dar um beijinho, chama um beijinho, né? Cria a pontinha. Essa é a parte difícil, para mim pelo menos, né? Devido ao meu problema de visão, mas vamos lá. Oi. Carambola, venha. Entra. Aí, passou. Tá. Então, ó, depois que vocês passaram a agulha, como essa agulha ela é grossa, ela é larga, então aqui o ideal é que vocês deem um nó na ponta, aqui, na pontinha da agulha, tá? Que vocês deem esse nozinho aqui para ela não escapar, aqui, né? Ok? Estão conseguindo ver? Dá um nozinho aqui. E também vocês vão dar um nozinho na outra ponta, tá bom? Por quê? Porque no puxar ela tem que ficar, no caso aqui da lã, ela tem que ficar um nó que permita que ele trave na tela, tá? Que ela trave, que ela fique presa lá na tela, tá? Então aqui vocês vão dar um nozinho, tá? Aqui. Espero que seja que eu dei um nozinho aqui, tá aqui, tá? Para vocês verem. Então, como que nós vamos fazer agora? Aqui eu estou fazendo um exemplo que nós fôssemos fazer um tapete, tá? Que todo esse pedaço fosse um grande tapete. Então, voltando aqui, mamãe, como que nós vamos proceder, tá? Como eu disse, nós temos que tomar algum cuidado aqui nessa ponta, ó, porque a lã ela vai enroscar e nós temos que deixar, né? Então, como que eu vou proceder? Aqui eu vou fazer como se fosse um tapete completo, tá? E vou proceder da seguinte forma. Eu vou vir... Deixa eu achar aqui a ponta, onde está melhor. Vejo que
Eu vou deixar todos esses pedaços, porque depois você pode dobrar e cortar, tá? Tomando cuidado aonde está essa dobra. Aqui, mamãe. Tomando cuidado, porque a chance dela arrebentar é grande. Então eu vou começar daqui, de onde a tela está maior, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar e vir de baixo. Opa, vejam. Tá vendo que aqui já, ó, o primeiro ponto aqui já tá arrebentado, ó, tá vendo, ó? Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado com a questão da tela, senão ele vai desciando, como vocês podem ver, e vai arrebentando, tá? Então vamos lá. De novo, vamos pegar aqui na primeira ponta, eu passo a lã e vou, ó, de baixo para cima, eu vou puxando devagar até chegar na ponta, ó. Segurei, chegou no nozinho, segurei. Então, eu vou fazendo a primeira carreira, ó. Toda essa linha que eu vou fazer chama carreira. Então, eu vou fazer agora a segunda volta de cima para baixo, ó. Tem que tomar cuidado aqui, ó, quando você for fazer, porque quando você puxar, você tem que tomar cuidado para não enroscar e não embramar a tela, a lã na tela, porque às vezes vai cruzar e vai querer embramar, tá? Veja, eu já tenho um ponto, ó, tá? Depois, de novo, na casinha da frente, cadê aqui, né? Eu não tô pondo tão perto do meu rosto para vocês poderem ver o que eu tô fazendo, ó. Na casinha da frente, eu puxei ele de baixo para cima de novo e vou repetindo o processo, ó, de baixo para cima, depois de cima para baixo, para ele ir encaixando na, ó. É um trabalhinho que com o tempo você vai, é uma atividade que vai relaxar você, entendeu? É uma atividade para relaxar, para descansar. Você vai sentar na sua poltrona, você pode estar ali assistindo televisão e fazendo isso aqui, ó, tá? Enquanto você assiste lá a sua novela, o seu Big Brother, enfim, o programa que você gosta, você vai bordando, ó. Bem simplesinho, tá bom? Ó, não exige prática, tampouco habilidade, é só você tomar cuidado, como eu falei, para não arrebentar a tela, né? Quando você for fazer, e aí, veja, para você ter um formato legal, vamos supor que você quer intercalar algumas cores, né, mamãe? Então eu tô fazendo aqui, ó. Veja, ó. Quando você vai fazer, como a lã tá comprida, você corre esses riscos. A lã enrosca, corre o risco às vezes de você pegar e ela dar um nó e acabar, né, embramando no meio do caminho. Então tem que tomar alguns cuidados quando você vai puxar, tá? Senão, lembrando que a tela é muito frágil, como vocês puderam observar, né? Então eu vou fazendo aqui, essa atividade aqui é para a mamãe, para o papai que quer tentar ganhar algum dinheirinho extra, né? Fazendo aí, aqui você pode, nesse mesmo sistema, você pode fazer. E aqui no caso, como a tela tem um furo mais grosso, eu estou trabalhando com lã, mas dependendo, se você pegar uma tela de furação mais fina, você pode estar trabalhando com linha comum, tá? Com a linha comum também, a linha de nylon comum, né? Como eu disse, aqui você pode fazer
uma capa para travesseiro, uma capa para almofada, um tapete, né? São várias atividades que você pode estar, coisas que você pode estar fazendo depois para vender. Existe alguns tipos de tela dessa aqui, inclusive, que elas já vêm desenhadas, ela já tem alguns desenhos pintados nela. Então, assim, o que permite que você apenas compre as tintas e já a lã e faça o preenchimento do desenho com mais facilidade. Para você ter, no caso, quando eu vou trabalhar com cores intercaladas, quando eu for trabalhando com cores intercaladas, vejam ó, que a lã está enroscando. Então eu venho, acerto, jogo longe, ó, puxo apenas até ela fazer a casa, ó, até preencher. Não sei se está dando para vocês verem, preencherem a casinha aqui, ó, tá? Então eu vou preenchendo a casinha e vou fazendo. Então aqui nós estamos trabalhando com artes, né? É uma oportunidade aqui para, como eu disse, dá para ganhar dinheiro com isso? Dá para ganhar dinheiro com isso. Só que é um investimento assim, né? Como eu disse, você vai gastar em torno de R$50 para adquirir o material que você depois pode, dependendo, né, do seu trabalho, que aí você tem que pôr o tempo que você trabalhou, quanto tempo você gastou para fazer a sua fronha, o seu tapete, quantos novelos de lã você gastou, né? Quantos metros de tela você gastou, e você vai pondo. Mas normalmente você vende um tapete bordado bem acabadinho, você vai conseguir vender ele em torno de uns R$60, R$70, dependendo do tamanho do tapete, entendeu? Até, dependendo do tamanho, até mais que isso. Então dá para ganhar um dinheirinho, né? Sabendo trabalhar. Uma dica que eu dou, tá? Aqui no meu caso não vai dar, até porque aqui eu tô fazendo um demonstrativo. Então assim, como eu estou fazendo um demonstrativo, eu não vou me preocupar muito com a parte de acabamento, tá? Por que que eu não vou me preocupar com a parte de acabamento, mamãe? Por um motivo muito simples. Isso aqui, depois, né? Eu não vou vender, não vou passar para ninguém. Mas, o conselho que eu dou, se vocês observarem, vocês estão vendo que a lã, ela, né? Muito provavelmente, quando eu chegar, essa lã vai dar para uma fiada ou uma carreira, tá? Cada linha dessa aqui eu estou preenchendo chama carreira. Então, muito provavelmente eu só vou conseguir fazer uma carreira com esse tamanho de fio que eu coloquei, tá? Você tem que tomar alguns cuidados aqui para não errar na hora de passar o fio, porque às vezes você pode pular, porque, né, não pode haver buracos assim. E depois, para você tentar, tipo, eu passei errado, eu vou passar e depois aí vai ficar feio, porque vai ficar lã cruzado embaixo, então não fica legal. Tem que tomar cuidado, prestar atenção só nessa questão, né? Para que eu não pule furos, para que o meu desenho vá se formando. Vocês vejam que devagarinho eu estou formando aqui a primeira fiada, né? Ou primeira carreira aí, como vocês preferirem chamar. Então, assim, é uma atividade bem gostosa e relaxante, tá? Você senta aí no seu sofá, vai assistindo o seu Netflix, vai ali assistindo o seu jornal, a sua novela, o programa que você gosta,
e vai ali bordando, bem tranquilo, ó, bem gostoso, tá? Para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então você vai intercalando, ó. Não precisa prática, tampouco habilidade, apenas um pouquinho de atenção e cuidado. É uma atividade que dá para os pequenos aprenderem? Até dá. Até dá se você trabalhar com uma agulha sem ponta, tá? Se você for trabalhar com uma agulha sem ponta e com uma tela com furação um pouco maior, até dá para deixar, nesse caso, né? Apesar que eu não recomendo para os pequeninos. Opa, olha aí, ó. Veja que aqui o meu nozinho escapou, tá? Então, vamos lá de novo. Meu nozinho escapou. Então vamos passar. Dar uma enrolada aqui para ele poder, né? Poder passar. Vamos lá, meu amigo. Aí. Então aqui. Vamos lá de novo, dar um nozinho. Eu dei um espaço maior aqui para poder puxar, mas depois aqui, né? Só para ele passar no meio. Porque ele tá bem desfiadão aqui, ó. Então, né? Segura. Agora puxa para cá para ele dar uma... Aí, pronto. Veja que ele deu um nó sobrando maisinha aqui, né? Maisinha próximo ao nó aqui. Isso, excesso, depois você pode, não se preocupe, isso aqui você corta depois, tá? E aí eu vou continuando. Tenho que tomar cuidado com o que, professor Gustavo? Como eu disse, cuidado para não embramar, principalmente quando você vai fazer mudança de fiada, tá? E quando você vai, às vezes, assim, fazer aqui que nem eu tô, ó, de baixo para cima, que às vezes você vai olhar e procurar o nó, tá? Então, vamos pôr um pouquinho mais perto aqui para que vocês possam ver, ó. Então eu vou olhando aqui a casinha da frente, aqui no caso de trás eu fiz por baixo, agora eu ponho por cima e puxo, ó. Vou puxando até que a lã venha aí e estique, tá? Então aí tá aqui, ó, para vocês verem, né? Vou passar agora, ó, por baixo, ó. Vamos olhar aqui onde tá o buraco certinho para não ter perigo, ó. Quero que vocês vejam, tá? Puxo, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Bem tranquilinho, ó, de cima para baixo agora, ó, tranquilinho, tá? E aí eu vou fazendo até que a minha lã acabe, tá? Eu vou fazendo. E aqui eu vou deixar um detalhe para vocês, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui. Quando vocês forem fazer a carreira, se vocês verem que a lã, por exemplo, a minha carreira eu comecei aqui e estou fazendo, certo? Então eu vim, voltei, dependendo aqui, ó, só não pode ter pressa, que dá também, e aqui é onde está o risco. Às vezes você está com pressa e vai falar, vou puxar 3 fiadas de uma vez, 3 buraquinhos de uma vez, é onde você corre o risco, ó. Eu poderia fazer assim, ó, aqui e aqui, ó, já vim puxar, né? Mas quando eu faço algo assim, eu corro um risco, veja, eu estou antecipando, ó, puxei 2 fiadas de uma vez, tá? Só que eu corro o risco de embramar a lã nesse processo. Então,
evite. Aqui é paciência, entendeu? Isso aqui é para fazer você ficar mais calmo. Como eu disse, é um hobby que dá dinheiro, tá? É uma possibilidade aqui. E aí eu vou fazendo, tá bom? Eu vou deixar uma última dica para vocês com relação ao bordado em tela, que é a seguinte, tá? Eu coloquei todas as explicações na descrição do vídeo, que está lá na plataforma, né, para vocês, com a lista de materiais que vocês vão precisar. Então, assim, duas dicas. Primeiro, quando eu vou trabalhar um bordado com mais de uma cor, para que o meu bordado tenha um desenho que chame a atenção, que eu consiga perceber e fique bonito, eu tenho que ter pelo menos de 4 a 5, 6 carreiras pelo menos preenchidas de cada cor, para poder fazer com que o desenho se destaque, né? Outra coisa que é importante, uma dica para vocês aqui: se vocês querem dar um acabamento mais profissional no seu bordado, vocês têm que tomar um cuidado especial com relação ao tamanho da linha que vocês estão usando. Por quê, Gustavo? Porque diferente da agulha mágica, que eu uso em tela mais fina, e conforme eu vou puxando a tela, a lã vai, que aí no caso ela só vai, a agulha mágica que eu falo, ela não vai transpassar, a agulha em si não transpassa inteira como essa que eu estou usando, tá? Ela transpassa a ponta, eu enfio a lã, eu ponho a ponta, ela fura, encaixa, prende a lã, você puxa a ponta e vai para o seguinte, puxa a ponta e vai para o seguinte. Então você consegue ir mais rápido e dar um acabamento mais, no caso aqui, mas aí no caso nessa tela aqui ela não dá, tem que ser a tela com a furação fina, tá? E aí, para esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo com a agulha normal de bordado, eu recomendo a vocês que evitem de fazer repreenchimento, tá? De fazer repreenchimento no meio. Veja, às vezes vai acontecer de eu enroscar. Tem que tomar alguns cuidados aqui. Porque quando ele enrosca assim, se eu puxar com muita força, a divisão do quadrado da tela vai arrebentar, porque a tela é fina. Tem aqui um ponto de alerta a ser observado, tá? Então, como eu falei, no caso dessa técnica que eu estou usando aqui para preenchimento da lã, evite no caso de permitir que a ponta da lã, tá? Veja, ó, eu estou indo e a lã está acabando. Veja que cada vez mais ela vai diminuindo o tamanho. Por quê? Porque ela está fazendo o preenchimento, né? Conforme eu vou preenchendo, ela vai diminuindo aqui. Eu vou fazer até o fim para vocês verem e aí vocês vão entender, tá? Por quê? Quando eu vou fazer emenda, acabou a minha lã. Vamos supor que aqui acabou a minha lã, tá? Não acabou, ainda tem. Mas vamos supor que aqui acabou. Eu não consigo ir mais que isso. Consigo de repente fazer 1 ou 2 furos aqui. Então o que eu faço? Eu vou cortar, vou pegar outro pedaço, vou emendar e seguir adiante do furo que eu parei.
Um cuidado para você ter um acabamento mais bonito, mais profissional nesse caso, é tentar fazer com que a lã, né? Se você vê que de repente, só se você vê que dá para fazer mais de uma carreira com um pedaço de lã que você pegou, né? Aí você continua. Mas normalmente você procure fazer a emenda só nas beiradas somente nas beiradas do desenho, tá? Evitar fazer a emenda. A emenda que eu falo, o que que é? Acabou a lã, então eu vou pôr outro pedaço de lã e seguir adiante. O acabamento aqui, ele não vai ficar muito bonito, porque vai ficar evidente a emenda no meio do tapete. Então, se você puder evitar, permitir que ela fique apenas nas pontas, isso vai dar para você um acabamento mais bonito, mais profissional, tá bom? Veja, ó, ele vai indo, eu vou emendando, tá? E vai preenchendo. Então, aqui, ó. Eu vou fazendo, tá? Até que ele vai, no caso, até ele ir preenchendo, tá bom? Então, vamos lá, tá quase acabando. A gente vai seguindo aqui, né? Puxando. Eu vou correr um risco aqui agora, ó. Vou correr um pouquinho de risco de fazer ela voltar, né? Porque ela corre o risco de embramar. Ó. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Puxei. Cuidado aqui também, ó, quando você vê que ela tá muito assim, ó, porque às vezes você vai puxar e ela embrama na hora de você passar, né? Na hora que você vai passar com a agulha aqui, e às vezes cruza e embrama e você nem percebe. Então tem que tomar cuidado, porque depois você tem que, se embramar, você tem que desembramar ali, tem que voltar com a agulha, desmanchar aquele ponto e às vezes dá, sabe, dá certos trabalhinhos que tem que tomar alguns cuidados. Mas como eu disse, é um negócio que é gostoso, você começa, você não quer parar. Entendeu? É uma atividade gostosa, é divertida. E aí a gente vai, ó, né? E depois que você fizer lá o seu tapetinho, o seu... Dá para você fazer um puxa-saco, porta-papel higiênico com esse mesmo material, entendeu? É claro que aí depois você vai ter que... Aí você tem que bordar para fechar as pontas, mas você pode, né? É um exemplo, você pode fazer um porta-papel higiênico, você pode fazer um puxa-saco, bordadinho, bem bonitinho. E são coisas tudo que depois você acaba aí vendendo, né? E fazendo algum dinheirinho. Então, eu acredito, mamãe, que deu para pegar bem a ideia. Eu estou fazendo bem próximo aqui do celular para vocês verem como é, né? E vocês poderem observar a minha também, como é para mim o trabalho, né? Então eu quis fazer isso no intuito de ajudar vocês, que teve gente aí com certeza que infelizmente, né, devido a essa doença infeliz que tá aí, perdeu o seu emprego e tá precisando de uma, digamos, de uma complementação da renda. Então espero aí que vocês tenham
gostado da atividade, né? E que eu possa estar ajudando vocês aí. É uma atividade voltada mais para os pais. Como eu disse, dá para adaptar para a criança? Dá, né? Desde que você trabalhe com uma agulha sem ponta, ou que você, vamos supor, trabalhe com a criança no colo, aí ensinando ela, né? Ensinando ela como bordar. Essa atividade, esse movimento de vai e vem, ele é bom porque ele trabalha o movimento de pinça, ele trabalha a coordenação motora fina da criança, coordenação motora grossa, né? Caso vocês queiram estar fazendo. De qualquer modo, vejam, né? Eu estou fazendo, ó, agora está quase acabando. No meu caso aqui, eu acredito que eu vou chegar na beirada aqui, para vocês verem. Então, assim, a minha ideia aqui é que vocês possam observar como é a situação, né? Para vocês aqui, para ver como vai ficar o acabamento. Então, o que que eu falo, ó? Então, quando eu vou mudar a minha fiada, não é o caso aqui, mas eu quis ir até o fim para que vocês possam ver. Demora um pouquinho, mas como a atividade é para essencialmente os pais, então eu trouxe aqui eu tô com um pouquinho de paciência para fazer um vídeo um pouco mais longo, vamos dizer assim, tá? Então aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Eu vou mostrando aqui a tela e eu acho bem bacana isso. Aqui é um ponto que tem que tomar cuidado, ó. Então eu tô... Opa! Aí, menino. Aqui. Vejam que eu tô chegando lá, ainda tem um pouco de lã, tá? E aí, a hora que chegar aqui no último pontinho, eu vou mostrar para vocês um detalhe, tá bom? Que eu recomendo que vocês façam dessa forma, porque vai dar um acabamento mais bonitinho no trabalho de vocês, tá? Olhando aqui, ó, faltam 3, então vamos lá. Veja que aqui eu tô tendo um probleminha com a tela já, ó, que ela tá querendo desmanchar aqui um pedacinho, né? A chatonilda aqui. Mas, amor, eu quis fazer até o fim para vocês, ó, observem. Eu ainda tenho um bom pedaço de linha, né? Cheguei no final da tela, veja. Então, eu cheguei no fim da tela e ainda tenho um bom pedaço de linha. O que eu recomendo que vocês façam aqui, tá? Que vocês parem e voltem. No caso aqui, ó, eu vou voltar na casa anterior por baixo. Olha o que eu vou fazer, tá? Vou voltar na casa anterior por baixo. Ele vai dar um nozinho aqui. Vai ficar um nozinho mais grosso aqui, mas bem na pontinha. Veja. Veja que eu acabei desmontando, tá? Vamos voltar. Então, vamos fazer o contrário aqui, ó. Eu me enganei. Eu vou vir por baixo
na tela seguinte, tá? E vou, depois que eu puxei, eu vou jogar aqui por cima, eu afasto o ponto, porque a lã pode afastar, passo a linha, veja, eu vou dar um nó, ele vai ficar como se fosse um nozinho aqui, ó. Um meio embramadinho, tá vendo? E aqui, com esse pedaço aqui, eu corto. Eu corto aqui embaixo, tá? E depois que eu cortar, eu dou um outro nó. Eu pego um outro pedaço maior, que vai dar para fazer mais umas 2 carreiras, pelo menos. E dou sequência. Por quê? Se eu continuar com a lã que eu tenho aqui, ó, eu tenho tudo isso de lã. O que vai acontecer? Ele vai ir e voltar. Ó, eu tenho lã ainda que dá para eu fazer uma carreira, certo? Nesse caso aqui eu ainda tenho que dar para fazer mais uma carreira. E vai sobrar um pouquinho. Por quê? Só que aí tem um detalhe, né? Eu tenho que pensar na questão do quanto ele vai prender aqui. Por quê? Porque, como eu disse, se você der o final aqui, ó, o final aqui, ele vai ficar mais profissional. Vamos supor que a lã acabou no meio aqui, ó. Aí você vai ter que dar um outro nozinho e vai ficar com uma outra superfície bem no meio do desenho, tá? E vai ficar com outro nozinho como esse. Eu vou tirar aqui a sobra da lã e vou apresentar aqui para vocês verem, ó. Vou virar ao contrário. Veja, aqui ele tá. Então, o que acontece? Vejam que quando eu faço o nozinho aqui, ele fica um acabamento mais profissional aqui na ponta. Se eu deixar para fazer a substituição da lã no meio, ele vai ficar com alguns pontos mais marcados que outros lá onde eu fiz a substituição da lã. Por isso que o ideal é que você faça até mesmo para que você reforce, faça um reforço, no caso, mamãe, das beiradas. Por quê? Porque acontece como eu mostrei aqui. Vocês viram que eu peguei a ponta da lã aqui. Espera aí que senão vai cair o celular. Deixa eu mudar a posição dele aqui um pouco. Opa, aí. Fica. Porque eu quero mexer com a tela e a tela acaba, né, complicando aqui o celular. Aí fica. Mas como aqui é tudo ao vivo, assim, no ato, então eu quero que vocês observem, sabe, mãe? Vamos ver aqui. Aí. Então, vamos pegar aqui a ponta. Veja que aquele pedaço de tela, que eu tenho um pedaço de uma outra lã que está sobrando, veja aqui, ó. Aquela ponta que começou a arrebentar, ela vai, conforme eu vou puxando, ela vai arrebentando até o fim, ó. Entendeu? Isso vai estragando. Então, o ideal é tomar certos cuidados. Por quê? Porque você corre o risco de repente você está bordando e aonde você fixou o seu bordado, ele acaba estragando, né? Ele acaba estragando todo o seu trabalho por causa que você não tomou esses cuidados. Então, são algumas recomendações que eu faço, tá? Bom, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade, né? E espero que ajude aqueles que estão desempregados a ganhar um dinheirinho, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Na próxima aula aí, eu espero vocês. Um abraço para as crianças e aí sim, né? Na próxima aula voltado especificamente para a criançada. Hoje eu quis fazer, numa aula de reposição, eu quis fazer um trabalho voltado para os pais. Então,
Espero que vocês gostem, né? E segunda a gente volta com o material da criançada. Um abraço e até mais.